Num dia como hoje, em 1992, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou o Dia Mundial da Água. Mas você pode se perguntar qual o motivo de celebrar a água. O Papa Francisco nos lembra, com a encíclica Laudato Si, que cada cristão tem um compromisso com o meio ambiente, com o cuidar da casa comum. E hoje, o cuidado com a água é o tema de nossa roda de conversa. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio o senhor Antônio Pascoaleto, engenheiro agrônomo, pós-doutor em engenharia do ambiente e também professor da PUC Goiás. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. E também, conectado conosco, Roberto Malvese, o Gogó, assessor da Repam Brasil, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Roberto, bem-vindo, que alegria recebê-lo. Boa tarde, Padre Wellington. Um prazer estar aqui, conversar com você, com os telespectadores, com o professor Antônio. É uma honra. Obrigado. Professor, eu começo com o senhor para que a gente possa compreender o motivo que levou a ONU a colocar um dia em evidência para celebrarmos esse bem tão valoroso, tão importante que é a água. Bem, Padre Wellington, veja bem, qualquer ser vivo depende de três coisas fundamentais. Eu chamo de 3 As: alimento, água e ar. Alimento, a gente pode permanecer até 30 dias sem se alimentar. E é bom lembrar que Jesus ficou 40 dias, 40 noites sob tentação. Água, a gente não fica mais do que 24 horas sem beber, para as nossas necessidades fisiológicas e para as nossas necessidades de sobrevivência mesmo para o dia a dia. E o ar, a gente não fica mais do que 2 minutos sem respirar. Então, ter um Dia Mundial da Água, sendo ele dia 22, que lembra 2 patinhos juntos, é fundamental para a gente recordar que nós viemos do ventre materno e é onde nós ficamos, que representa 66% do volume de água do corpo humano. Tá certo. Roberto, você está aí numa região, se não me engano, aí próximo de grandes projetos até de distribuição hídrica, né? Nós tivemos aí aquela situação de Sobradinho, de outras barragens que foram sendo construídas até pela necessidade da distribuição da água, mas que geraram muitas controvérsias. Eu queria que você lançasse um olhar sobre esse papel que a igreja tem na conscientização dos cristãos com relação a esse bem que pode parecer que existe em abundância ou que, a partir daquilo que olhamos para o nosso planeta, também é finito, né? Então, eu fiz parte da equipe que elaborou o texto base da campanha da Fraternidade da Água em 2004. E a gente queria trazer para dentro da igreja essa temática fundamental nessa ótica que o professor Antônio está falando. Já havia no mundo uma fala a respeito da chamada crise global da água, crise mundial da água. E aquilo que para nós aqui na região semiárida, eu moro em Juazeiro da Bahia, estou ao lado do Rio São Francisco aqui, Juazeiro de um lado, Petrolina do outro, no Pernambuco, aquilo que para nós parecia um problema local se tornava de repente uma questão global, universal. E eu acho interessante, na Laudato Si, o Papa Francisco vai dizer que não há uma crise específica da água, como dizem. Há uma crise de um modo de civilização, no jeito de tratar os bens naturais. E a água faz parte desse bloco, faz parte dessa crise. Então, o que está por detrás disso é o problema, não é um problema natural, é um problema causado socialmente pela demanda da água, pela destruição dos ambientes, dos mananciais, mas que também começa a ser alterado pelas mudanças climáticas. Certo. Então, a gente está nesse processo de entendimento daquilo que é um processo da natureza e aquilo que é um processo da mão humana, da cultura humana, no causar a problemática da água. Professor Antônio Pascoaleto, quando nós ouvimos dizer, por exemplo, que o Brasil, de tempos em tempos, passa
por situações de crise hídrica. Essas crises, elas acontecem pela realidade daquilo que seria, do ponto de vista imprevisível, ou pelo não cuidado com este bem, que poderia evitar estas crises que muitas vezes cidades, estados vêm passando nos últimos anos? Bem, analisando do ponto de vista técnico, científico, é importante a gente ressaltar que o consumo da água tem aumentado ano após ano, seja pelo aumento populacional, seja pelas necessidades de seu uso, os distintos usos na indústria, na agricultura, no comércio, para todas as atividades, já que a água tem um uso múltiplo. Mas também é importante dizer que a água tem um ciclo hidrológico, e esse ciclo hidrológico que vai desde os processos de evaporação, transpiração pela parte das plantas, condensação, precipitação, infiltração e percolação no solo, se não acontecer, vai acontecer o escoamento superficial. E o escoamento superficial, rapidamente ela cai num rio, e do rio chega ao ponto mais baixo, seria o oceano. Então, estocar água no solo é fundamental para que ocorra o processo do ciclo hidrológico de maneira satisfatória. O que tem acontecido, que as alterações de temperatura a nível global e o desmatamento também provocado afetam a dinâmica da precipitação. E essa precipitação ela se altera. Em alguns momentos chove torrencialmente, como aconteceu em Petrópolis, chuva de 200 milímetros em 1 hora, e não há capacidade de se estocar essa água. Assim sendo, ela vai embora e causa destruição, calamidade pública. Mas também há outros problemas associados a isso, porque você tem períodos de seca prolongado, onde não há chuva, porque se não tem água para evaporar e transpirar no solo, também não vai acontecer a precipitação. Então, o próprio ser humano é um dos causadores deste desequilíbrio que acontece com a água no planeta. A gente sabe que a maior parte da água está nos oceanos, são 3/4. A quantidade da água no mundo é a mesma de milhões de anos atrás. Entretanto, a que está disponível para o consumo humano, ela tem diminuído em função de todos esses agravantes que a humanidade tem proporcionado, seja em quantidade, mas também em qualidade, piorando. E como ela é mais barata sendo extraída dos rios, quando não se tem água suficiente disponível, tem que se buscar no subsolo. E no subsolo o custo de extração é muito maior. Perfeito. Roberto, eu queria que você pudesse nos lembrar esse olhar de compromisso que a Igreja lançou, principalmente no magistério recente do Papa Francisco, com o lançamento do documento Laudato Si e do Sínodo da Amazônia. Como esses dois contributos chamaram a atenção dos cristãos católicos para o compromisso de um uso responsável da água na atualidade? Então, se a gente toma os 4 números que tem na Laudato Si, mais ou menos ali pelo número 30, e você comparar com o texto base da campanha da Fraternidade de 2004, você vai reparar que é praticamente um copia e cola. Então, já tinha uma preocupação nas bases das igrejas no mundo inteiro com a problemática ambiental, e aí dentro da problemática ambiental, a problemática da questão da água. No Sínodo para a Amazônia, eu participei também do processo, ao convite do Vaticano, inclusive fui chamado para Roma em função da questão da água. O que se coloca é o papel fundamental que a Amazônia tem naquilo que o professor Antônio está falando, que é a questão do ciclo das águas brasileiras. Hoje existe essa teoria de que os ventos passam por cima da Amazônia e a floresta ajuda a injetar água na atmosfera, e não o contrário. Então, a floresta é fundamental nessa água que se esparrama por todo o território brasileiro, sobretudo no Planalto Central, onde se armazena, sobretudo, nos nossos aquíferos, Urucuia, Pambuí e o próprio Guarani, e depois abastece as bacias brasileiras naquilo que o professor Antônio disse nos chamados tempos de seca. Olha, o São Francisco depende do Urucuia e do Pambuí para sobreviver. E, no fundo, então, ele depende das águas da Amazônia. Então, o Sínodo coloca essa questão da Amazônia, porque não é importante só para o Brasil, ela é importante para toda a América Latina. Dizem que essas chuvas chegam até Uruguai, Paraguai, Argentina.
Então, você tem um problema básico aí de preservação da floresta, do armazenamento dessas águas no cerrado e da redistribuição dessas águas para todo o território nacional. E nós aqui do Nordeste, por mais incrível que seja, quando eu olho para o Rio São Francisco, eu estou aqui a 200 metros dele, eu olho e reparo e digo, essa água vem da Amazônia. Então, daí você pode entender o papel fundamental. Isso você citou há pouco o cardeal Cesny, ele estava também no Sínodo para a Amazônia, ele veio nos preparatórios para o Brasil e hoje ele coloca essa carta naquele debate aí que vocês citaram sobre a questão da água em nível mundial. Então a igreja está bem consciente desse processo, mas foi um processo que começou na base das nossas igrejas e depois então Francisco leva para Roma e isso nos tem ajudado muito e ajudado a humanidade como um todo a perceber essa dimensão da problemática e tomar uma posição em relação a ela. Professor Antônio Pascoaleto, eu acho que uma das últimas discussões que nós ouvimos sobre a controvérsia da exploração, principalmente na região amazônica, do famigerado elemento potássio para o agronegócio, de que haveria reservas de potássio sob alguns rios e essa extração poderia vir mais digamos, matar os rios, por assim dizer, inviabilizar o uso dessas águas, do que propriamente favorecer a extração de potássio naquela região. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós já vimos também outras cenas, há alguns meses atrás, de algumas dragas em leitos de rio que buscam minerais de valor ali no fundo do rio, né? Essas dragas, elas revolvem o leito do rio, sujam o rio com mercúrio e outros metais pesados para poder extrair o ouro. Houve todo um anúncio de que haveria uma ação por parte do governo, os donos das dragas, logicamente, fugiram, né? E algumas foram queimadas. O que eu estou chamando a atenção é esse tipo de exploração dos rios da Amazônia tem reflexo na vida da população brasileira de forma geral, e aí eu quero fazer um link com outra coisa, com os rios, chamados rios aéreos. Eu acho que é esse o nome mesmo, né? Rios voadores. Rios voadores, isso. O senhor poderia explicar isso para a gente? Corretíssimo. A Amazônia é a fonte de água doce do planeta. Se nós não tivéssemos a Amazônia, nós seríamos o deserto Saara. Uma das perguntas que se fez há muito tempo atrás, e o INPE estudou isso, por que na região do Trópico de Capricórnio nós não temos deserto? E geralmente no mundo nós temos os desertos mais na linha do Equador e nos trópicos. É que a Amazônia ela traz água não só para o centro-oeste, mas para a região sudeste também, incluindo São Paulo, e por isso que nós dependemos muito da evaporação e da transpiração. A planta, ela transpira 99% da água que ela absorve. E na Amazônia se formam os rios voadores, ou seja, é maior o volume de água transpirada do que a água que todo dia sai na foz do rio Amazonas. Então essa água, ela chega até o centro-oeste, encontra frente fria, vindo por meio dessas nuvens que são os chamados rios voadores. Ao resfriar, condensa, precipita e chove no Planalto Central. E assim é chamado o Planalto Central porque é um plano alto. Aqui é o berço das águas e deságua para a bacia do Paranaíba, que vai abastecer o Paraná, deságua para a bacia do Araguaia Tocantins, que vai para o norte, e também contribui para o São Francisco, que leva água para o Nordeste. Mas eu vou mais além, dizendo o seguinte, veja bem, nós temos tido, à medida que o setor agropecuário avança para a Amazônia, ou também a mineração ou a exploração de ouro diretamente nos córregos, altera a própria qualidade da água, além de afetar a disponibilidade hídrica. E tem havido redução da precipitação, especialmente aqui no Centro-Oeste. Nós temos um estudo feito de 36 anos, de 1979 até 2015. E olha que depois de 2015 a seca continuou se pronunciando. E houve uma redução da precipitação na média de 3,7 milímetros por ano. Isso significa o seguinte, que tem chovido menos ano após ano. E isso é um dado assustador, porque
nós precisamos cada vez mais de água, utilizamos 200 litros por habitante por dia para todas as nossas necessidades e precisamos beber pelo menos de 2 a 5 litros de água por dia. Roberto Malvese, aí na região onde você está, em Juazeiro, e, é claro, pegando essa região que é banhada pelo São Francisco, como o agro, e aí eu pego o agro como uma característica da economia, porque acredito que existam outras iniciativas que, com responsabilidade, devam se utilizar também das águas do São Francisco naturalmente, até porque não existe plantio sem água, né? Se não há uma rotina de chuvas, muitas vezes nós veremos pivôs aí se multiplicando, principalmente pelas regiões que nós temos próximas a grandes rios, né? Isso aqui acontece em Goiás, na região do Araguaia, no Tocantins, próximo ao rio Tocantins, e aí próximo ao rio São Francisco. Como é que você vê essas iniciativas e os governos? Eles estão atentos a isso ou a fiscalização tem feito olhos cerrados diante dessa situação? Então, essa pergunta ela é importante para nós porque nós estamos aqui numa região semiárida. E anos atrás já foi feito um estudo muito sério da região semiárida e nos diziam os estudos, ainda no tempo do governo Fernando Henrique, que nós temos apenas 5% dos solos do semiárido são aptos para irrigação, mas que nós temos água para apenas 2%. Então, esse tipo de agricultura baseado na irrigação intensiva, ele é muito restrito, ele é muito limitado, ele não tem como se expandir para todo o semiárido brasileiro. Então, a sociedade civil, nos últimos anos, desenvolveu aquilo que nós chamamos aqui o paradigma da convivência com o semiárido, inspirado numa frase de Celso Furtado, na inauguração da Sudene, em 1959, me parece. Então, nós passamos para um outro tipo de atitude, captando água de chuva para beber nas cisternas, captando água de chuva para produzir, também em cisternas e uma série de outras tecnologias sociais, numa agroecologia mais adaptada ao semiárido, trabalhando com a biodiversidade da caatinga e trabalhando com animais que consomem menos água. E isso teve um impacto muito grande na nossa região. Tanto é que, nessa lógica aí do que o professor Antônio falou, nós tivemos aí de 2012, mais ou menos, a 2017, 2018, a que é considerado uma sequência de anos com menos pluviosidade na história do semiárido brasileiro. E nós não tivemos mais aqueles problemas de antigamente, que você via de migração intensa, fome, sede, miséria, saques, né? Mortalidade infantil intensiva. O que é que mudou? O clima? Não, o clima se agravou, inclusive. Mas agora você tem uma infraestrutura mais adequada a essa região semiárida, então o povo já não sofreu tanto quanto antes. Então, esse debate sobre um tipo que não é agricultura, eu acho interessante que o próprio agronegócio, quando ele foi cunhar um rótulo para si mesmo, ele se distinguiu da agricultura. Ele não se chamou de agricultura moderna, ele chamou de agronegócio, os negócios do campo. E o negócio do campo ele não precisa ser necessariamente agrícola, ele pode plantar cana para gerar etanol, biodiesel, eucalipto e tal. E você pode deixar os alimentos, que é o básico da agricultura, para segundo plano. Então, esse dilema no modelo brasileiro de desenvolvimento do campo, ele está posto, né? E ele gera conflitos continuamente. E no uso da água também. No oeste baiano, começaram a colocar pivôs centrais em cima dos aquíferos para puxar água do subsolo para irrigar as monoculturas de soja e outras monoculturas. Mais cedo ou mais tarde, os problemas aparecem pelo esgotamento também das águas do subsolo. Então, esse debate está posto faz tempo na sociedade brasileira, ele continua e, enquanto não se achar um caminho melhor, ele vai persistir. Mas nós aqui na sociedade civil já optamos por outro caminho, o caminho de sustentabilidade. Perfeito. Eu tenho agora aqui para um rápido intervalo, mas eu quero deixar aqui uma pergunta para o professor Antônio, que me chama a atenção quando a gente observava, ainda na época das Olimpíadas, acho que no início da década de 90, na Espanha,
houve uma iniciativa para ficar como um legado das Olimpíadas, se não me engano, de Barcelona, que foi uma usina de dessalinização da água. Inclusive, 20% da população de Barcelona se hidrata com a água do mar, tirada do mar, dessalinizada, é claro. E eu vou perguntar para o professor Antônio se isso é possível e se essa realidade é o futuro de muitas nações. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa resposta importante aqui no nosso Roda de Conversa.